Mas, assim, eu tenho uma pergunta que eu acho que é legal você, né, que viu na Venezuela. Admitindo que as atas da oposição, eu acredito que sim mesmo, né? Elas sejam reais. Mesmo assim, a gente pega um país que tem, pô, repressão contra a oposição, uma inflação que chegou a 1 milhão% ao ano, e 30% da população votou no Nicolás Maduro, que é uma porcentagem importante da população, né? Você acha que isso é um certo saudosismo do período do Chaves, onde teve uma ascensão social, a instalação ali de redução da desigualdade, da mortalidade infantil? Boa, boa. Tem um comediante que ele falou assim, pergunta para um chavista como ele vive hoje e pergunta para um madurista como ele vive hoje. É claro que ele criou a sua elite e agora tem uma manutenção de uma base política, porque aquela base política, se o chavismo, na verdade, era um reduto, era uma resolução de um pensamento do Fidel Castro de reformular a esquerda latino-americana, e o Hugo Chávez foi o que chama o delfino dele, porque o Hugo Chávez pega esse papel dele e começa a andar na América Latina. Esse reduto, esse resumo de pessoas, esse acabamento de base política que bota no Maduro, é apenas, imagina um Estado funcional, não para o povo, e sim para o partido. Todo o que é membro do Partido Político Socialista Unido da Venezuela tem um cargo no Estado, no funcionamento do Estado, né? É coordenador, 2.000 generais, que você fica pensando, para que você precisa de 2.000 generais, um país que tem 3 estados, apenas 30 milhões de habitantes, perdeu 8 porque todo mundo saiu embora. Um país que só quer arrumar briga com o WhatsApp. Então você tem 2.000 generais para quê? Então a força política do Maduro hoje, ou eleitoral, eu acho que esses milhões que eles falam ali, 30% é muito alto. O reduto que fala a Maria Corina Machado é de 2 milhões de votos. Então, assim, isso é o 10% da população eleitoral, né? E se você pegar a população no geral, cai para um 8% da população. Então eles querem fazer pensar a gente que 5 milhões votaram por eles, mas segundo as atas, aquilo lá não é assim. Mas eu queria aproveitar essa pergunta. E se as atas aparecessem? E o Maduro é o vencedor? O Edmundo é o vencedor, mas o Maduro não quer entregar o poder. Mesmo a comunidade internacional agora vendo o tribunal divulgando, o que vai ser feito? Claramente o Lula não vai votar por uma invasão. O Biden, enquanto Biden hoje não vai invadir a Venezuela. A Colômbia não vai fazer nada para invadir a Venezuela. Mas o que eu acho que a comunidade internacional vai ter que encarar é: Colômbia, você já pegou 3 milhões de venezuelanos, já deu. Mas o México, se prepara, você vai receber 300 mil. Estados Unidos, eles vão ter que pensar seriamente o despovoamento da Venezuela. Será? Porque eles vão ter que ficar com esses 2 milhões. Fiquem ali vocês e nós vamos ter que fazer uma parada humanitária e a ONU vai ter que financiar tudo aquilo. E cada país vai ter que se comprometer, já que não querem tirar o cara, porque a migração vai ser em escalada. Eu vou trazer, se for o caso, os meus parentes. E esse é um pensamento comum lá? É um pensamento comum. Por exemplo, quem tá fora quer trazer as pessoas que estão lá. Ou não tem jeito, ou você fica, que eu não vou trazer toda a minha família. Ou você fica e não me liga mais, porque eu não quero saber mais nada de vocês. Ou você vem. A possibilidade de guerra civil é complicado, porque o exército está na mão dele. E que guerra civil, Vilela? Você precisa o povo armado. Aquilo vai ser um genocídio. É um genocídio. Já é um genocídio. Com os povos guaraus, por exemplo. Eu falei uma cifra ontem, no programa, eu falei mais de 10 mil. Teve uma cacique que me escreveu. Não é 10 mil, Carlos, são 13 mil. Ou você fala o número correto, ou não fala. Eu falei, desculpa, eu achei que era 10 mil com base em 2023. Não, é 13 mil indígenas guaraus que estão no Brasil. Vilela, 13 mil indígenas. Da onde veio tanto indígena? E o desmatamento que está tendo lá também. Eu falei que os generais, ex-generais, têm negócio de minérios, de hidrocarburos, de exploração de ouro, de diamante. Tudo isso lá faz com que os povos indígenas fogem para o Brasil ou para a Colômbia. E muitos chegam em estado de desnutrição. Gravíssimo, gravíssimo. Você vê aí a Operação Acolhida, que atua em Roraima. Hoje, só a Operação Acolhida tem levado de Roraima, Boa Vista, para outros estados do país, mais de 120 mil venezuelanos. E no Brasil somos já cerca de 600 mil, é quase meio milhão. Então o Brasil deve se preparar para aguardar mais 600 mil. Inclusive, acho que já existem dados que após a eleição,
o fluxo de... Quando abriu a fronteira, né? Porque elas foram fechadas, já teve um pequeno aumento ali no fluxo de... Sim, vai ter. Sim, já estava tendo, inclusive, no próprio dia 1º de 30 de agosto. Por exemplo, quando foi divulgados os resultados, já foi divulgado. Eu tenho fonte que que conhece militares que atuam lá e falam, não, aqui já está só em aumento. E nenhum país vai querer se intrometer, né? Não, Todo ninguém... mundo muito com problemas muito grandes internamente, né? Acaba ficando mais barato você pegar 200 mil venezuelanos, me manda, que eu resolvo, mas não me coloca nessa situação. Mas nesse contexto, uma curiosidade que eu tenho é que nessa semana, eu acho uns 3 dias atrás, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, convidou o Maduro para a cúpula dos BRICS, em casa, em outubro, né? Aí o professor, acho que é a pessoa mais qualificada para fazer essa análise. Nesse contexto, como entram Rússia e China ali e de repente pode haver uma entrada da Venezuela no BRICS, como que é essa situação aí? Os dois já reconheceram, né? Tanto o Xi Jinping quanto o Putin já reconheceram a eleição, reconhecendo Maduro. Acho que é muito mais uma questão de interesse geopolítico, de ver a Venezuela com uma resistência, porque de fato era uma resistência contra os Estados Unidos, e, claro, né, interessado no petróleo venezuelano. Se vai entrar para os BRICS ou não sei, difícil saber, né? Talvez sim. Os BRICS hoje, eles estão meio que superando essa questão de relacionada à parte política. Por exemplo, a gente tem hoje, dentro dos BRICS, Arábia Saudita e Irã, que são países que eram rivais até o ano passado. A gente tem Egito e Etiópia, que tem disputas pelo Rio Nilo. Então, os BRICS hoje, acho que eles surgem muito mais como uma alternativa ao G7 e talvez a participação da Venezuela com uma resistência à influência dos Estados Unidos da América do Sul possa ser decisiva. Eu acho que também não vai ter grande resistência de nenhum dos membros que hoje estão nos BRICS na entrada da Venezuela. Então, pode ser que sim. Eu queria... a Rússia, muita gente... Assim, para colocar o contexto interno, não na parte geográfica, mas internamente, vocês têm agora em 5 de julho, foi o desfile militar da Venezuela. E o desfile militar teve a bandeira da Rússia sendo izada pelos militares venezuelanos. Num desfile venezuelano houve presença russa. Então, a gente deve, assim, no entendimento de que tudo que estiver fora e for contra os Estados Unidos, para mim, me serve. Agora, se lá há um problema, não quero entrar naquele problema. Ele já que resolva. Agora, em questão de negociações, a Venezuela comprou desde 2006 aviões, helicópteros, armamento, tudo russo. Isso deve ter manutenção. E o Putin, por exemplo, houve divulgações de conversações entre o Putin, ou ele, não conversações diretas, mas houve sinalizações entre o Guaidó e o Putin. E o que o Putin tentou fazer entender a ele é: se você for respeitar os meus negócios e você for reconhecer a dívida que a Venezuela tem, beleza. E o Guaidó falou que não ia reconhecer a dívida, pelo menos não toda a dívida. Página virada. E o Guaidó nos jogou na mesma Série A que joga o Putin, foi largado fora. Então hoje a Venezuela representa, além dessa estratégia geográfica militar, um ponto de ingresso econômico para a Rússia, porque esses espertos engenheiros russos fazem manutenção nesses aviões. Enquanto, por exemplo, Maria Corina Machado não quiser reconhecer isso, o Putin não vai abrir a boca para falar há eleições ilegítimas lá. E assim acontece com a China, há muito negócio envolvido lá. O Prigozhin, que era o líder do grupo do Wagner, né, que é o grupo de mercenários da Rússia, agora o Prigozhin já se foi, o grupo Wagner ainda está muito mais na mão do Putin agora. E existem membros do grupo Wagner que estão na Venezuela. O grupo Wagner não atua só na Ucrânia, ela atua na África, atua também na Venezuela, né? A Rússia recentemente fez exercícios, inclusive, né, colocando ali algumas fragatas, tanto em Cuba como também na Venezuela. Então, acho que tá mais que encaminhado, né, para a presença do Maduro nos BRICS. É o pior nome para mercenários que poderia ter. O Grupo Wagner. Não bota medo de ninguém, né, cara? Cara, os caras vão te matar, hein, velho? Quem? O Grupo Wagner. O Grupo Wagner? O Grupo Lenin, né? Não, Lenin ainda, né? Vai, Lenin, né? Uma Wagner, sei lá, cara. Eu estou lendo um livro, gostaria de recomendar aqui, e também indicar uma página que se chama SOS Orinoco. Orinoco é o maior rio da Venezuela. É o rio que mostra como a mineração, o desmatamento vem acontecendo na beira dele. Todo esse químico que é jogado para extrair esse material é jogado no rio e ele entra também. Assim, tem rios que nascem do rio Orinoco e vêm para o Brasil. Toda essa parte química vem de lá e afeta o povo brasileiro, afeta o povo colombiano também.
essa página, Souza Orinoco, ela divulga essa estatística de quantos litros de água são afetados por dia por essa mineração. E o livro que se chama Diálogos Impertinentes, de uma advogada venezuelana que se chama Thaís Penhalver. Nesse livro, ela abordou um professor especialista em temas russos e ele explicou que para o pensamento russo hoje, existe essa preponderância de se recuperar de um regime assim que deu errado, que é a União Soviética, se recuperar disso. Porém, eles não querem voltar a nada parecido àquela pobreza, aquela fome passada. E há outro porém. Se isso no caminho servir para diminuir a relevância dos Estados Unidos, então bora para frente com o Putin para sempre. Então o Putin hoje, para o pensamento russo, não é o melhor cara, mas é o único que faz os Estados Unidos recuar em qualquer momento. Então, essa lógica é importante também analisar o pensamento deles. Eles não se orgulham da União Soviética, eles já querem sobrepassar essa história, o povo russo. Porém, eles têm aquela questão com os Estados Unidos muito presente e o Putin lidera bem isso. Inclusive, assim, do que se observa do pensamento atual, pelo menos do governo russo, não é um pensamento da União Soviética, é um pensamento do Império Russo. Então é engraçado porque muita gente defende a Rússia contra o imperialismo, mas é outro tipo de imperialismo ali, né? Tipo, é o imperialismo que invade a Ucrânia, que aparece em parada militar de outros países, né? Tipo, não é muito diferente no final das contas. E em Cuba, né? Agora na Venezuela tem um navio que vai fazer exercícios militares, e é russo. Em dias passados, atracou outro navio em Cuba. Então, que país chamado Estados Unidos nós estamos tendo hoje, que na presença de 2 navios de uma principal potência militar... Tá permitindo um tipo de coisa de boa. Então, a gente tá... Esse que eles chamam força agora não mais bipolar, senão multipolar... Cara. O pessoal tá testando a temperatura da água faz tempo, né? Mas cada vez colocando. Mas também eles são países autônomos também, né, Vila? Não tô concordando com a política e tal, mas, pô, tá direito de receber exercícios militares russos. É a mesma coisa que a China fala assim, pô, mas como assim? A Filipinas tá fazendo exercício militar aqui com os Estados Unidos. A Coreia do Sul tá estabelecendo exercícios militares com os americanos. Aí a Coreia do Norte também vai reclamar, né? Sim. Mas teve um caso que foi até sintomático nessa questão, que foi quando navios iranianos atracaram no Brasil. Os Estados Unidos se posicionaram de uma forma muito contundente, até foram recebendo perguntas sobre sanções, né? Por causa desses navios iranianos sendo abastecidos no Brasil. E assim, teoricamente o Brasil tem a sua autonomia, né? Exatamente. Sim.